Queria escrever um livro sobre o língua. O língua é um escravo, era uma categoria, na verdade, um escravo que fazia traduções. Ele traduzia do português para as línguas africanas e versa-vice para se poder estabelecer o comércio. Eu achei que era a profissão mais ingrata que tinha no mundo, não é? Um escravo ter que traduzir para vender escravos. E pensei em escrever essa história. Há muitas histórias de línguas famosos, letrados, não é? Línguas que foram autoridades antes de serem escravos nas suas etnias. E eu quis escrever sobre isso. Entretanto, eu estava a contar essa história a um amigo, o Jorge Rui, que está cá, meu agente, em Serpa, onde eu tinha ido fazer um concerto. No dia seguinte, em Lisboa, um músico meu, um músico francês, diz-me: eu tenho uma prenda para ti, e oferece-me um pendrive. Quando eu fui ver, havia lá a história de um escravo nascido em Cuba, chamado Esteban Montejo, e que tinha sido, naquela altura, até hoje, o único ser humano que viveu a escravatura, viveu a época da Guerra da Independência, viveu a época colonial, viveu a época da invasão imperialista norte-americana e viu passar Fidel Castro também. Morreu aos 105 anos de idade e tinha visto todas essas transformações sociais. E ele foi escravo fujão. E achei que devia inspirar-me nessa história e escrever, e transformá-lo em língua, e escrever essa história. Mais tarde surgiu uma ideia eu não gosto de contar histórias só baseadas em fatos reais, porque acredito que a minha força é a minha imaginação. E na literatura eu gosto disso, porque também causa-me um certo espanto quando a mente se põe a vaguear e cria coisas. Eu gosto dessa surpresa quando escrevo. E então eu invento um condenado à morte, que é outra situação parecida à vida de um escravo. E esse condenado à morte, perguntam-lhe qual é o seu último desejo. Ele diz: quero contar uma história. E conta a história do língua. E nesse sítio de condenado à morte, ele vai contando histórias, várias gerações vão nascendo dentro da história, as pessoas esquecem o que é matar, esquecem o que é fuzilar, e cria-se uma nação nova, uma língua nova, um espaço novo por causa desse condenado à morte. Portanto, nos dois casos, onde devia ser o fim da vida, há um ciclo novo do recomeço da vida. E o livro conta essas peripécias, não é?